Fala aí, torcedor carioca, torcedor do futebol do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós estamos aí iniciando aí um novo projeto. Nós estamos tentando aí trazer um conteúdo também acerca de Flamengo, de Vasco e de Fluminense. Quem me acompanha lá no Central Fogo sabe que eu falo lá especificamente do Botafogo, mas aqui nós vamos tentar falar um pouquinho do Flamengo, do Vasco e do Fluminense, além do Botafogo, é claro. Vamos falar dos 4 grandes aí do Rio de Janeiro. Então a gente está iniciando esse trabalho aí com o nosso G4 Cariocas. É um sonho que eu tinha de estar falando também de outros clubes do Rio de Janeiro, dos maiores clubes do Rio de Janeiro. E a gente está iniciando esse trabalho hoje aí, pedindo a você que já acompanha lá o Central Fogo, que acompanha a gente aqui também, entendeu? Você que é torcedor do Flamengo, do Fluminense, do Vasco e que nos acompanham lá, passe a acompanhar aqui também, que vai ser um prazer muito grande tê-los aqui conosco. Galera, Campeonato Carioca chegando aí na sua reta final, clubes disputando o Campeonato Carioca propriamente dito e outros disputando a Taça Rio. O Botafogo está lá na Taça Rio, como tem sido aí a maioria das vezes. O ano passado nem isso conseguiu. E os resultados de ontem, desse final de semana propriamente dito, já define mais ou menos o que vai ser a final, tanto do Carioca quanto da Taça Rio. Ontem, pelo Campeonato Carioca, o Vasco jogando no Newton Santos, com o mando de campo, né, perdeu para o Fluminense por 1-0. E essa derrota do Vasco foi muito mais do que simplesmente perder um jogo. Perdeu também o seu treinador. Fernando Diniz foi demitido logo após a partida. Pedrinho, o presidente do Vasco, anunciou lá a saída do Fernando Diniz. O Fernando Diniz, se tivesse em outro clube, certamente já teria sido demitido há mais tempo. Porque o Vasco tem como tradição demorar muito para demitir seus treinadores. Na época de Eurico era assim, hoje, pelo jeito, continua da mesma forma. Porque ontem, durante a transmissão, quando mostraram o retrospecto de Fernando Diniz e de Zubeldia, o Zubeldia tem pouco mais da metade que tem de jogos que tem o Fernando Diniz, com um número maior de vitórias. O número de derrotas de Fernando Diniz à frente do Vasco é muito maior do que o número de vitórias. O aproveitamento de Fernando Diniz estava na casa de 42%, com essa derrota de ontem deve ter caído um pouco mais. Então, o retrospecto muito ruim. E ontem foi a gota d'água, o Fernando Diniz foi demitido, o Vasco perdeu por 1-0. Provavelmente o Fluminense vai estar na final do Campeonato Carioca, que, diga-se de passagem, na minha concepção, é o time mais certo hoje no Rio de Janeiro. O Flamengo tem um elenco fantástico, muito melhor que o do Fluminense, que o do Botafogo e de Vasco, porém o Flamengo ainda parece que não se acertou. E ontem, o primeiro tempo do jogo contra o Madureira, isso parece que ficou evidente, tanto que a torcida vaiou o Flamengo, né? Então, em relação ao Vasco, é isso. Coutinho já havia saído, o Verratti já tinha saído, e agora Fernando Diniz foi demitido. Aliás, né, eu acredito que o Verratti tenha saído brigado com o Fernando Diniz, porque depois da demissão dele, ele foi lá na postagem e curtiu, isso aí repercutiu muito mal. O Felipe Melo até fez uma crítica a ele, né, dizendo que ele não tinha conquistado nada como jogador do Vasco, e fazer isso falou que ficou muito feio para ele. Fluminense, como a gente já disse aqui, bateu o Vasco 1-0, Fluminense, eu particularmente acho o time do Fluminense muito certinho, já falei lá no outro canal, no Central Fogo. Eu acho que o Fluminense tem um time muito certinho, o Fluminense é um time que me agrada. O torcedor do Fluminense pega muito no pé do Serna, do Freitas, mas assim, eu acho que o time do Fluminense joga um futebol bonito, muito certinho. Eu acho que o Fluminense pode dar muito certo, vencer o Vasco, e eu seria capaz de cravar aqui que o Fluminense está na final do Campeonato Carioca. Está com um pezinho lá e não acredito que o Vasco tenha forças para reverter isso no Maracanã. Essa, pelo menos, é a minha visão em relação a esse clássico. O Flamengo, que foi criticado aí pelo torcedor por conta dos resultados ruins, principalmente lá contra o Lanús, perdeu de 1-0. Aliás, vai jogar quinta-feira agora contra o Lanús, precisando reverter esse placar, tendo que vencer de 2-0 esse jogo para poder se sagrar campeão. A torcida está pegando no pé, porque o elenco do Flamengo é muito forte. O elenco do Flamengo tem muito jogador de peso. Então tem que apresentar um futebol melhor. Você olha para o banco de reserva do Flamengo, tá lá, tem Bruno Henrique, tem Pedro,
Pô, os caras têm Cebolinha. É um prato cheio para quem gosta de ver bom futebol, quem gosta de ver bons jogadores. O problema é que dentro de campo, isso ainda não foi demonstrado. Contra o Flamengo mesmo, contra o Botafogo mesmo, no jogo que decidiu a classificação do Flamengo para a semifinal, o Flamengo não fez um bom jogo, apesar de ter merecido a vitória. Poderíamos aqui dizer que o árbitro errou não marcando falta no jogador do Botafogo, né, que sofreu uma carga ali em cima do Matheus Martins. O árbitro não deu. Poderíamos dizer que aquilo foi falta. E o segundo gol foi uma falha clamorosa do Neto, esse péssimo goleiro que o Botafogo tem. Então, assim, o Flamengo, apesar de ter merecido a vitória, teve dificuldades contra um Botafogo que vive um momento muito conturbado. O Botafogo não vive um momento bom. E não é nem muito pelo elenco, apesar de o elenco ter muita carência, mas eu acho que é mais a questão externa que atrapalha o ambiente dentro de campo. Então o Flamengo precisa dar uma resposta melhor ao seu torcedor. O elenco é muito forte, vence muitas vezes na individualidade, mas a torcida não está satisfeita. Porque um elenco grande desse, um elenco pesado desse, o futebol dentro de campo tem que ser melhor e o torcedor está pegando no pé. Mas eu seria capaz, aliás, eu vou cravar aqui, né, que o Flamengo já está na final depois de uma vitória de 3-0 sobre a equipe do Madureira. Eu acho que não tem mais como dizer que o Flamengo não vá para a final do Carioca. E diria que o Flamengo é favorito para essa final aí, para vencer essa final diante do provavelmente Fluminense. Por que eu falo isso? Apesar de ter dito aqui que o Fluminense é o time que joga mais certinho, e o Fluminense geralmente faz jogo pesado contra o Flamengo, mas o elenco do Flamengo é muito bom. E uma hora vai acertar. E numa final, o estádio lotado, o torcedor inflamando, é provável que o Flamengo leve esse título aí do Carioca. Eu vejo dessa forma. Botafogo tá aí nessa semifinal da Taça Rio. Foi o que restou para o Botafogo. Falamos aqui já desse momento conturbado, dessa dificuldade que o Botafogo tá encontrando de se acertar fora de campo principalmente. Ficou impossibilitado de contratar aí por conta de transfer ban. Quase que perde o Medina. Medina chegou ontem à noite, já é jogador do Botafogo. Eu acredito que o Medina vai dar um reforço muito grande para a equipe do Botafogo. O Botafogo hoje pode dizer que até então só tinha um volante, que era o Danilo, porque o Nilton a galera não acredita muito. Hoje podemos dizer que temos 3, porque o Wallace Davi, o garoto estreou bem na minha concepção lá contra o Potosí. O Medina chegou e o Danilo tá lá, tá contundido, acredito que já deva estar próximo de voltar. Então o Botafogo hoje conta com 3 volantes, mais o Nilton, que seria ali um reserva ali para poder ajudar na zaga, que tem jogado na zaga, né, muitos jogos. Então o Botafogo começa a se reforçar, mas ainda é muito pouco. O Botafogo precisa urgentemente de um goleiro. O lateral esquerdo que estreou lá, o Johan Hernandes, bom jogador, estreou bem. O Botafogo precisa de um goleiro e de um centroavante hoje, isso é fundamental para o Botafogo. Então, as equipes cariocas, né, os 4 grandes do Rio de Janeiro, estão aí ainda em fase de amadurecimento dos seus elencos. O Flamengo mais na questão técnica e o Fluminense contratando alguns jogadores, o Vasco contratando e o Botafogo também. Então, galera, é isso que a gente tem para trazer para vocês aí dos 4 grandes clubes do Campeonato Carioca, do futebol carioca, valeu? Vamos contar aí com a colaboração de vocês, pedindo a vocês que se inscrevam no canal, que deem essa força, assim como vocês dão lá no Central Fogo, deem aqui também, valeu? Forte abraço, tamo juntos e até a próxima.